Que a paz do nosso Senhor Jesus possa envolver os nossos corações e que a sua luz possa se fazer presente em nossos corações, para que consigamos nós absorver todo o manancial que está a derramar sobre todos nós nesta noite. A mensagem que me foi pedida a refletir sobre o Evangelho, do capítulo 1, não vim destruir a lei, é o Cristo. Esse sol espiritual que ilumina e é o retentor de nossos destinos. Quero convidar-lhes, a cada um de vocês, para que abram os vossos corações, para que a boa semente possa ser semeada em cada um de nós. Jesus nos convida a olhar com serenidade sobre as leis divinas, buscando a simplicidade que há nela. Diz ele: não vim destruir a lei ou os profetas, mas dar-lhes cumprimento. Este cumprimento não se restringe apenas a cumprir, a executar a lei, mas dar-lhes o cumprimento, estendendo e ampliando o entendimento de todos nós. Ele vai modificar radicalmente as leis mosaicas, a forma que entendemos, nos dizendo que não tem problema os dogmas ou os ritos. Não há problema nenhum em desejarmos vir ao centro com uma roupa branca, desde que os nossos corações não se façam enegrecidos pela raiva, pelo ódio, pela indiferença ou a intolerância. Que não há problemas em acender uma vela, desde que os nossos corações se façam iluminados no perdão, na aceitação e no modo de agir dos nossos semelhantes. Jesus traz na sua simplicidade que o problema muitas vezes não se faz como os outros estão a agir, mas a forma com que estamos a analisar as suas ações. O óculos ou a lente muitas vezes se faz opaca para analisar as ações dos outros, julgá-las e muitas vezes condená-las. A missão de Jesus se faz muitas vezes impossível em nossos corações, porque a lente talvez esteja olhando de forma equivocada. Olhamos a missão e não as ações de Jesus na ampliação das leis e a aplicação das mesmas sobre a nossa vida e a dos nossos semelhantes. Interessante entender que Jesus vai dizer que a lei se resume em duas: o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Interessante a forma que ele coloca, porque amar a Deus sobre todas as coisas e por que não a mim, que eu tenho que amar primeiro ao próximo para entender como estou me amando. Que tipo de amor estamos sentindo nós por nós mesmos? Que qualidade de amor
oferecemos àqueles que fazem parte da nossa existência. Que amor estamos tendo para com Deus, se ainda não compreendemos como nos amarmos? O que é o amor? Como definiríamos nós, essa noite, o amor a Deus sobre todas as coisas? Porque essa lei por si só já nos bastaria. Porque quando amamos a Deus sobre todas as coisas, estamos a amar a todos e a nós mesmos. Como bem nos disse o nosso irmão Isaías Claro em suas exposições da semana passada, sobre a forma com que Moisés trouxe as leis, e as leis e normas que foram implantadas para aquele povo, trazendo para eles a forma do temor, para respeito para com Deus. E a nós já nos permite o amor por opção, por escolha e por razão. Imaginemos que nosso Senhor Jesus tira de nós o direito à desculpa com o seu nascimento. Muitas vezes olhamos para a nossa vida e responsabilizamos o meio em que nascemos, as condições e os pais que temos. Jesus vai nascer numa estrebaria e realizou o maior projeto que esse planeta já observou, tirando de nós o direito de dizer: a culpa se faz do lugar em que nasci, do meio em que vivo e dos pais em que tive. Filho de um carpinteiro, de uma mãe órfã que perdeu seus pais muito cedo, vai ter Jesus em seu projeto uma das maiores realizações para com a vida de todos nós. Jesus vai nos mostrar, na escolha dos seus apóstolos, a importância que temos todos nós na vida uns dos outros, que ninguém é capaz de realizar nada sozinho. O quanto é importante ter amigos, e que no reino de Deus todos, independentemente, têm a sua valia, têm a sua importância e deve contribuir na elaboração deste projeto divino. Jesus vai nos exemplificar no encontro com a samaritana que o problema das nossas não realizações para com as leis de Deus não se condiz com a forma de pensar ou de religião. Passa para aquela mulher a importância de Deus e do amor dele por todos, dizendo a ela que mesmo os judeus, dizendo que o local de oração se fazia no templo e os samaritanos nas montanhas, Deus precisava ser visto em espírito e verdade, onde todos nós um dia unificaríamos os nossos corações dentro desta realização.
vai nos dizer Jesus. No encontro com a mulher cananeia, quando ela lhe pede migalhas de pão, para que ele, como Salvador, o Cristo, curasse a sua filha, e ele diz: não é digno tirar os pães dos filhos para dar aos cãezinhos. E ela humildemente diz: Senhor, pois até os cães comem as migalhas da mesa dos seus senhores. E Jesus mostra para nós que ninguém se encontra desvalido no reino de Deus, que ninguém se faz desprotegido das suas leis e que o seu amor alcança a todos. Interessante analisarmos a vida de Jesus, onde muitos de nós esperam e se aproximam dele meramente na busca dos milagres imediatistas. E ele traz para todos nós a mensagem de que tudo acontece no tempo necessário, que na ansiedade da realização dos nossos desejos, atropelamos as leis, sobrepomos as nossas necessidades e caímos muitas vezes sobre as falências do mundo. Jesus traz no jantar com os apóstolos o respeito para com o livre-arbítrio, entendendo o companheiro que se equivoca, que se precipita em traí-lo, dizendo a Judas: vai e faz o que foi combinado, respeitando a situação, dizendo a ele e a cada um de nós que a forma de pensar de cada um merece respeito e que Deus, em seu amor infinito, jamais irá desrespeitar a forma como agimos e que jamais nos faltaria recursos para a corrigenda das nossas escolhas. Na prisão do nosso Senhor e Salvador, traz Jesus uma mensagem profunda do cumprimento da lei, dizendo para nós que estamos presos aos nossos compromissos, que jamais conseguiremos fugir deles, independente da condição em que nos encontramos. Dá-nos a lição de que Judas, como um amigo que não compreende a lei, mas aqueles que já a compreendia, também não souberam fazer proveito da sua presença. Muitas vezes dormimos, esquecidos dos nossos deveres e das nossas realizações para com a vida, para com o próximo e para com Deus. Quantas vezes, ansiosos por alcançarmos a iluminação, não caímos nós em despenhadeiros por acharmos que já somos suficientes para com a vida e para com as leis divinas. Muitos de nós ainda pensam que é possível realizar tudo sozinho e ao nosso modo. Quantas vezes não aceitamos as opiniões alheias, entendendo que a nossa presença e o jeito de fazer é o único
E muitas vezes nos deparamos com as pessoas fazendo de forma melhor e encontramos o ambiente em que estávamos nos achando a última bolacha do pacote melhor sem a nossa presença. Quantas vezes não entendemos nós que o nosso jeito de fazer é o melhor jeito e afastamos trabalhadores potenciais das casas espíritas, das nossas existências. Quantas vezes nós não deixamos de realizar em nossas vidas projetos divinos por não sabermos compreendê-los, por entendermos que somos autossuficientes naquilo em que fazemos, não dando a importância necessária à vida do outro. Quantas vezes não sobrepomos as necessidades alheias por entendermos que as nossas se fazem mais importantes? Como cumprir a lei de Deus na atualidade, como Jesus a cumpriu? Na questão 621 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aonde está a lei de Deus. E os Espíritos nos respondem que na nossa consciência. E o que acontece para que não a aplicamos em nossas vidas e na vida dos nossos semelhantes? Porque esse amor se faz tão distanciado das leis que se fazem em nossa consciência? Se já sei eu o quanto dói a rejeição, o quanto dói a indiferença, o quanto dói a incompreensão, eu implanto na vida do outro essas ações. Se recebo de Deus a compreensão diante dos meus erros, a aceitação no meu modo de agir, porque ainda luto contra esta lei? Porque ainda faço dela espinheiros na vida dos outros? Se na questão 625 de O Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir-lhes de guia e modelo, e vamos ter a resposta mais sucinta, dizendo que Jesus. E se já conhecemos, citamos e comentamos a vida do outro, Jesus como modelo e guia, o que nos falta implantar este modelo e guia em nossas vidas? Por que ainda nos fazemos tão distanciados de Jesus e das leis de Deus? O que me toca já está a tocar o outro, a vida do outro sensibiliza a minha vida? Já nos perguntamos a representatividade da coroa de espinho na trajetória de Jesus? Qual a significação daquela coroa para um ser tão perfeito? Se não nos dizer
que na nossa vida, mediante a cruz que deveríamos carregar, os espinheiros dos equívocos de vidas pretéritas estarão sempre a nos recordar consciencialmente que cada um de nós estaria marcado pela consciência, pelos erros que cometemos e implantamos a vida dos outros. O que representa a cruz que Jesus carrega na vida de cada um de nós? Que tamanho é a minha cruz? Mas o mais importante, que posso eu fazer mediante a cruz que o meu semelhante carrega? Como Simeão o ajudou a erguer-lhe a cruz e pôr de volta em seu ombro, que peso ou que alívio estamos a causar na vida dos nossos semelhantes? Já estou a aliviar a cruz daqueles em que convivo, ou estou a sobrepor a minha sobre os seus ombros? Em nome de quem estou a serviço? Estou a cumprir ou a aplicar a lei na vida dos outros? A lição de Jesus, do Cristo, do nosso Salvador, é facilitar para todos nós a compreensão dessas leis na sua existência, nas suas ações, buscando acessar os nossos corações e implantar o reino de Deus com serenidade, com amor e com bondade. É preciso que escalemos o Everest de nós mesmos, derretendo a geleira da indiferença que ainda se faz em nossos corações. É preciso escalarmos o Everest de nós mesmos, buscando superar os pedregulhos que nós mesmos lançamos sobre as nossas vidas quando desrespeitamos aos nossos semelhantes. É necessário que adentremos nessa casa espiritual e busquemos visualizar a reforma que se faz necessária, entendendo que nela há lugares sem iluminação, que há nesta casa locais necessitando de pintura, de cor. É preciso entendermos que nesta casa se faça uma reforma e que nela se implante a essência do amor de Deus que habita no cantinho do nosso coração. Às vezes, lemos os evangelhos de forma superficial e esquecemos da magnitude dos seus ensinamentos.
se por alguns momentos parássemos nós para refletirmos sobre a expulsão dos vendilhões do tempo, que lições tiraríamos nós disso? Imaginaríamos Jesus com um chicote, como cita o Evangelho, a derrubar bancas, a revirar-lhes todo aquele ambiente? Ou trazeríamos nós essa reflexão para as nossas imperfeições, mostrando que é necessário que expulsemos de nós a corruptividade que ainda habita em nosso coração e em nossa consciência? Quantas vezes não nos vendemos por migalhas, não nos entregamos por moedas que pouco edificam em nossas vidas, material, sem acrescentar em nada em nossa vida espiritual? Quantas vezes não estamos nós a usar a natureza para os nossos desejos efêmeros? Quantas vezes não abusamos, não tripudiamos da ignorância dos outros, utilizando o nosso conhecimento para ferir, enganar, trapacear e muitas vezes matar nos nossos semelhantes a esperança, o desejo sincero de conhecer a Deus e a esse amor que tantas vezes se faz propagado por nós, e utilizamos desse mesmo Deus para massacrar aqueles que pouco conhecem sobre as suas leis. Quais os vendilhões que expulsaremos hoje do nosso templo? Quais os animais que ainda habitam dentro de nós? Quantos deles ainda se fazem insaciáveis? Quantos outros já foram domados por nós? É preciso que olhemos para a vida de Jesus e busquemos aplicar, dentro da possibilidade de cada um, as suas ações. É preciso entender que amar ao próximo é desejar que ele seja tão feliz quanto esperamos nós ser felizes. É saber que ele é merecedor de todo o amor de Deus, de todo o manancial de bênçãos que Deus oferece a cada um de nós. É preciso entendermos que não existe amar a Deus odiando quem quer que seja, que é impossível nos relacionarmos com um Pai soberanamente justo e bom, agindo com a maldade contra os nossos semelhantes. É preciso entendermos que enquanto não houver uma relação amigável, enquanto não respeitarmos uns aos outros, dando-lhes a liberdade de escolha, respeitando-lhes o modo de pensar,
entendendo que o outro faz da forma como compreende e que ninguém jamais fará como eu faço, porque cada um tem a sua particularidade. E não é fazer diferente que se faz errado, é não compreender ou não auxiliar o outro na forma correta de se fazer. O que representa a lei para nós? Qual a aplicabilidade que estamos dando nesta existência? Quanto já andamos nós mediante essas leis? Já nos aproximamos ou nos mantemos ainda distante de Jesus? Interessante recordarmos que o próprio Cristo vai perguntar a seus discípulos: quem eles dizem que eu sou? E eles lhes dirá: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros que é um dos profetas. E ele vai perguntar a eles: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, tomado pelo amor divino, vai dizer-lhes: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E a pergunta que vos deixo essa noite: quem é o Cristo para cada um de nós? Onde ele já se aplica em nossa vivência? Porque a sua maior lição é a do relacionamento uns para com os outros, dizendo para todos nós que sozinhos não alcançaremos o reino de Deus, que primeiramente ele se aplica no coração do meu semelhante, para que eu o reconheça em mim. Quem é o Cristo em nossas vidas? Que tipo de amor já compreendo eu desse sol espiritual? O que farei eu com a mensagem singela que recebi essa noite ao transpassar o portão e me deparar com as problemáticas da vida real? Como agirei eu na aplicabilidade da lei para aqueles que ainda me apedrejam? Para aqueles que ainda me tentam ao equívoco? Para aqueles que ainda se fazem indiferente ao meu modo de pensar e agir? Quem é Jesus na minha vida? Quem é o Cristo em minha existência? Quem sou eu na vida de vocês? E quem são vocês na minha vida? De mim já tenho a certeza, irmãos muito amados, que o meu coração se dispõe a conhecê-los, a aceitá-los, compreendê-los e amá-los,
não com a intensidade com que o nosso Senhor nos ama, mas na certeza de que já os amo como os meus irmãos. Agradeço de todo o coração pela paciência de vocês. Espero verdadeiramente que, de forma singela, possa ter alcançado os vossos corações, que jamais nos falte o amor de Deus e a coragem de servir ao bem. Que a paz do nosso Senhor Jesus nos envolva hoje e sempre.